E aí eu pergunto a você, você tem sonhos na sua vida que não foram realizados? Você se acha velho para algumas coisas que você precisa empreender? Abra comigo o texto de Josué capítulo 14, nós vamos ler do verso 6 ao verso 15, e nessa noite eu quero falar com você sobre vivendo a unção de Calebe. Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Mantenha o seu smartphone aberto, mantenha a sua Bíblia aberta e se conecte com o Senhor. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. E eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O texto nos dá a entender aqui que Calebe era o chefe daquela comitiva que foi lá fazer a expiação da terra prometida, ou foi sondar a terra prometida. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou com 85 anos de idade. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, presta atenção. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Presta atenção, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Josué e Calebe foram os únicos israelitas que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Isso porque na época em que Moisés enviou os 12 espias para sondar a terra, os únicos que voltaram e votaram pela invasão, pela conquista da terra, foram esses dois homens. Naquele dia, Calebe tomou a palavra e declarou diante de Moisés e do povo: Eia! Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Números 13, verso 30. Mas o povo, ouvindo o relatório maravilhoso, positivo da terra,
lugar que mana leite e mel, mesmo ouvindo tudo isso sobre a terra, mesmo olhando para os produtos que eles trouxeram, o povo ficou com medo dos habitantes da terra. No coração de muitos passou o desejo de ter morrido no Egito. Para outros, o desejo de voltar para o Egito, ou de ter morrido no deserto. Alguns cogitaram: vamos levantar capitães e regressar ao Egito. Presta atenção. Por vezes Deus te dá uma promessa. Por vezes Deus te dá uma visão, um direcionamento. Mas você e eu, como homens e mulheres, que muitas vezes somos dominados pelo medo, a nossa tendência é olhar para trás. A nossa tendência é renegar a promessa, olhando para as dificuldades, olhando para as lutas, olhando para os empecilhos. Os nossos olhos não conseguem enxergar além daquilo que nós vemos no momento. Por isso o coração daqueles homens se encheram de medo. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí, não deixe ela dormir e diga para ela: não deixe o medo dominar o seu coração. Mas Josué e Calebe se mantiveram firmes em sua posição de possuir a terra. Veja o que a Bíblia fala sobre ele, sobre a intervenção dos dois em meio às discussões. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jofiné, entre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e Ele nos dará. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Esses dois homens, diante da negativa do povo, diante da decisão de não mais avançar, de não mais entrar na terra, foi de rasgar as suas vestes e dizer: olha, nós podemos, é possível, nós temos do nosso lado o Senhor dos exércitos. Aquele povo já está com medo da gente. Toda a proteção já foi tirada deles. Nós podemos alcançar, nós podemos conquistar, mas eles estavam com medo. O povo acabou não aceitando muito bem o discurso destes dois homens, e eles cogitaram apedrejá-los. Mas Deus estava sondando o coração de Calebe. Então o próprio Deus libera uma promessa a este homem. Veja o que diz Número 14, verso 24. Mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que ele foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Sabe, queridos, presta atenção. Deus libera uma palavra no seu coração, Deus libera uma palavra na sua vida, quando você anda em obediência. Deus libera uma palavra sobre você, uma provisão sobre você, quando você está com o coração disposto a obedecer. Quando você tem um espírito transformado
e segue com integridade aquilo que Deus determinou para você. Presta atenção. Eu quero destacar aqui 3 fatos importantes que saem da boca de Deus sobre Calebe. E talvez Deus, nessa noite, olhe para você e também libere dessa mesma palavra sobre você. O primeiro fato, ele tem um outro espírito. Ele tem um outro espírito. Isso saiu da boca de Deus sobre a vida de Calebe. Ele tem um outro espírito. Com certeza Deus estava falando do espírito que no espírito de Calebe não havia medo. Ele não havia se contaminado pelo medo. Seu desejo de conquistar a terra era maior que o medo de fracassar. Peço perdão mais uma vez às mulheres, não pedi perdão da primeira vez, tinha me programado, mas vou citar um outro exemplo esportivo aqui. Os comentaristas de futebol sempre dizem o seguinte, diante de uma derrota de um time ou de outro, eles dizem, olha, o medo de perder tirou o desejo de ganhar. No coração de Calebe não passou o medo do fracasso. Não passou o medo de confronto, de guerra. O medo pode tirar o desejo de ganhar, o medo pode tirar o desejo de vencer. Isso não aconteceu com Calebe. Em seu coração só havia o desejo de conquistar a promessa. Enquanto os outros espias olharam as dificuldades, os olhos de Calebe se mantiveram firmes no propósito da conquista. Seu espírito não foi tomado pelo medo. Seu foco não foram os obstáculos. Seu foco estava no objetivo da conquista. Presta atenção, querido. Deus dá uma promessa a você. E Deus procura esses homens e mulheres com o espírito transformado, com o espírito mudado, com um espírito que não anda conforme as circunstâncias da vida, com um espírito que não se conforma com o que nós estamos vivendo, com as situações do momento, com aquilo que a sociedade está pregando, com aquilo que nós vemos do nosso lado. Presta atenção. E prometo que vai ser a penúltima vez que eu vou dizer, presta atenção. Às vezes nós estamos vendo tanta gente fracassando nos seus intentos, nas suas lutas, nos seus desafios, e a gente acha que isso vai acontecer com a gente também. E a gente começa a ser contaminado. O coração de Calebe não foi contaminado pelo medo. A terra que eles sondaram era uma terra fortificada. Você conhece a história. Lá habitavam os gigantes, os filhos de Anak. A expressão usada no original é os pescoçudos. Depois o meu professor de exegese ali vai conferir no original do texto. Mas eram os pescoçudos que estavam lá. 10 se contaminam com medo. Calebe e Josué mantêm o espírito de uma maneira diferente. Eles não se contaminam com medo. O segundo fato que Deus libera sobre Calebe, a segunda palavra que ele libera sobre Calebe é: ele perseverou. Ele perseverou. Mas o que é perseverar numa situação como essa? Ele perseverou em fazer a vontade de Deus.
Diante das vozes contrárias dos outros 10 espias, ele perseverou firme na convicção de que era possível conquistar a terra. Ele se manteve firme na convicção de que era possível conquistar aquela terra. Em muitos momentos da sua vida, muitos momentos da minha vida, para conquistar uma promessa, você terá que lutar contra as vozes dissonantes ao seu redor. Nós vamos precisar lutar contra as vozes que dizem não. Você não consegue, você não é capaz, isso não é para você. Eu não sei se você já percebeu, mas quando Deus libera uma promessa para a gente, e eu não estou aqui querendo causar nenhuma confusão, mas vozes se levantam para dizer, não é possível. Isso nunca vai acontecer com você. Às vezes essas vozes dissonantes, elas surgem do nosso próprio coração, da nossa própria mente, em que a gente coloca no nosso coração, nós não somos capazes, isso não é para mim, isso não é para mim. Às vezes a voz dissonante que você vai ouvir é a voz do inimigo, dizendo a você, pecador miserável, você que anda desse jeito, você acha que vai conseguir alguma coisa? Às vezes, as vozes dissonantes serão daquelas pessoas que talvez nos amem, mas querem jogar uma pá de cal em cima da promessa que Deus fez sobre a minha vida, sobre a sua vida. Terceira palavra que Deus libera sobre Calebe é: ele entrará na terra. Deus faz uma promessa direta a Calebe, diante da sua posição, diante da sua postura, ele recebe a promessa direta da boca de Deus. Você, Calebe, vai entrar na terra. Eu preciso aqui fazer um esclarecimento a você. Existem promessas de Deus que são coletivas. Promessa para uma nação, como foi para a nação de Israel. Promessa para uma família. Promessa para uma igreja. Às vezes, as promessas de Deus são coletivas. Envolvem todo mundo. Há promessas de Deus sobre essa igreja. Amém? Esse ano nós recebemos várias palavras da parte de Deus, movendo o nosso coração, dizendo, olha, tem uma promessa sobre vocês. Tem algo novo sobre vocês. Eu não esqueço de uma das promessas que nós recebemos no começo do ano como igreja, quando aquele pastor orou pela minha vida, ele disse, você vai mudar a maneira de ensinar a sua igreja. Há promessas individuais que Deus faz para um indivíduo, para uma pessoa, e aí não compete a mim, não compete a você examiná-la, mas Deus faz promessas de forma individual. E talvez você tenha recebido da parte de Deus uma promessa, mas o seu espírito está atemorizado, as vozes dissonantes estão falando, mas a palavra veio da boca de Deus sobre você. Você não pode duvidar. Você entrará na terra e a sua geração vai herdar essa terra. Foi a palavra liberada sobre Calebe. Algumas coisas, meus irmãos,
parecem não acontecer. Das promessas liberadas para nós, e foram liberadas esse ano, uma das palavras que Deus liberou sobre nós é que essa igreja vai multiplicar. Essa igreja vai se tornar pequena. Esse ambiente vai ser pequeno. E sabe o que o inimigo faz comigo todos os dias, quando eu entro aqui e vejo algumas cadeiras brancas aí não ocupadas? Ele tenta soprar no meu ouvido dizendo, está vendo? Que promessa é essa que foi liberada sobre a igreja de vocês? Que promessa é essa que foi liberada sobre a Nova Jerusalém? E aí eu tenho que lembrar ele de quem fez a promessa. Aí eu tenho que dizer para ele, ei, sai daqui, Satanás, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Uma coisa eu sei, ele não vai voltar atrás na sua promessa. Ele não vai voltar atrás na sua promessa. Quero lembrar vocês de um fato, e que a maioria da igreja sabe disso, mas quando nós fomos convidados para pastorear essa igreja, nós viemos embaixo de uma promessa. Nós oramos e jejuamos por 40 dias. E nós oramos insistentemente para que Deus nos desse uma resposta, positiva ou não. Nós avaliamos tudo aquilo que precisávamos ser avaliado para estar aqui nessa igreja. E Deus confirmou através de sonhos, através de visões, através de palavra, né? Cadê o Rubens? Erga a mão. Ah lá, o Rubens, um dia chegou para mim e falou, Ednilson, está aqui hoje, mas nós éramos da mesma igreja, né, no passado. E o Rubens falou assim, Ednilson, eu tenho que pedir perdão, porque de repente, aquela palavra que eu liberei lá sobre você, dizendo que você precisava ir, talvez você tenha entendido da maneira errada. Né, Rubens? Está aqui o Rubens. Quando na verdade Deus confirmou através da boca do Rubens, que nós precisávamos vir para esse lugar, que nós precisávamos fazer parte dessa igreja, que nós precisávamos pastorear essa igreja. E Deus trouxe com muita clareza, mesmo que no meu coração, vinha aquela voz dizendo, você só vai ficar 3 anos. Você só vai ficar 3 anos. Quando eu fui conversar com alguns pastores da denominação, dizendo, olha, eu vou assumir a Nova Jerusalém, aqueles pastores disseram, não vá para lá, meu filho, você é muito novo, você vai sofrer. Cara, não vai para lá. Sabe, querido, se eu tivesse ouvido as vozes dissonantes do meu coração, e as vozes dissonantes que sopraram, talvez eu não estivesse aqui. Mas Deus usa pessoas também para motivar o nosso coração. E eu garanto a você que Caleb olhou para Josué e disse assim, nós vamos permanecer firmes. E Josué olhou para Caleb e disse, nós vamos permanecer firmes. A promessa foi liberada sobre nós. Nós não vamos deixar as vozes dissonantes tomar conta do nosso coração. Nós cremos na promessa que foi liberada sobre nós. Amém? Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz, Deus já liberou promessas sobre você. Com convicção, diga, Deus já liberou promessas sobre você. Você precisa tomar posse delas. O texto que nós lemos de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6, mostra para nós que Caleb estava agora com 85 anos de idade. Ou seja, desde a visitação dos espias à terra prometida, haviam se passado 45 anos. E como nós encontramos Caleb? Cabisbaixo, abatido,
reclamando da vida, pensando na aposentadoria, desejando morrer. Não, nós encontramos Caleb com a mesma disposição, com a mesma vitalidade que ele tinha aos 40 anos, antes de entrar na terra. A mesma disposição. Eu quero fazer uma observação com você. Note comigo. 45 anos se passaram. 45 anos se passaram desde aquele momento que o povo queria apedrejar Caleb e Josué. E eu tenho que te dar uma boa e uma má notícia. Tem promessas de Deus que vão se cumprir amanhã na sua vida. Tem promessas de Deus que vão demorar. Amém também? Uou, Deus! Olha que interessante. Quase que eu falei, presta atenção. Tinha falado que ia ser a penúltima vez. Olha que interessante. O chamado e a promessa de Deus para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, aconteceu quando ele tinha 75 anos. O nascimento de Isaac acontece quando Abraão já estava com 100 anos. Davi foi ungido rei de Israel aos 12 anos de idade. Mas ele só assume o trono aos 30 anos. Pode ser que Deus entregue para você aquela promessa que você está aguardando amanhã. Mas pode ser que você tenha que esperar 45 anos por ela. Algum tempo atrás eu estava ouvindo a história de uma mãe que orou a vida toda pelo filho. Não foram 10 anos, não foram 20 anos, 30, 40, 50, foi a vida inteira. Até que o filho dela recebeu Jesus no coração. Pode ser que a promessa de Deus se cumpra amanhã na sua vida, glória a Deus, aleluia, mas pode ser também que demore um pouquinho. E aí eu tenho que alertar para você, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz para nós que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que é 45 anos para Deus? Como eu disse a você, Caleb estava agora com 85 anos, levando em consideração que aquele povo peregrinou 40 anos no deserto, sobrando apenas Josué e Caleb, do povo original que saiu do Egito, nós podemos deduzir que desde a tomada de Jericó até aquele dia da divisão da terra, o povo estava lutando há 5 anos. Havia 5 anos de guerra. Mas para Caleb, era como se o tempo biológico não tivesse acontecido. Ele parou no tempo. Ele ainda estava cheio de vigor, ele ainda estava cheio de vitalidade. Veja o verso 11, o que diz para nós. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. E pensar que tem muita gente desistindo da vida aos 40. E pensar que tem muita gente dizendo, pastor, eu já não tenho mesmo vigor para estar envolvido com tantos ministérios. Pastor, eu não sei se eu tenho tanto vigor para liderar uma célula. Eu não sei se eu tenho tanto vigor para sonhar com algo para o futuro. Eu não sei. Sem dúvida, sobre Caleb havia uma unção diferente.
Sem dúvida, sobre a vida de Calebe havia uma unção diferente. O seu espírito era diferente, a sua integridade era diferente, a sua perseverança era diferente. E eu ouso dizer que o mesmo espírito que estava sobre Calebe está sobre você. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode dizer chegou o fim, porque quem decreta o fim é Deus. Não são as vozes dissonantes, não é o inimigo. Quem coloca ponto final em uma história é Deus. Como se não bastasse tudo o que já falamos, Calebe pede a Josué uma parte na região montanhosa de Judá. Um lugar habitado por um povo alto e forte, os descendentes de Enaque. Olha o que ele diz a Josué, lá no livro, no capítulo 14, verso 12 e 13. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. E na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Presta atenção, meu irmão. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. O Senhor está com você. O Senhor está com você. É Ele que vai à frente, é Ele que vai do lado, é Ele que cobre a sua retaguarda, Ele está com você. O que eu e você precisamos fazer é avançar. O que eu e você precisamos fazer é olhar para a promessa, aquilo que Deus liberou sobre nós e avançarmos. Precisamos ter o espírito de Calebe. Precisamos ter a ousadia de Calebe. Precisamos ter a disposição de Calebe. Precisamos ter a disposição do irmão César. Precisamos ter a disposição da irmã Marli. Precisamos ter a disposição do Giuseppe. Nós precisamos ter... Não vou acertar nunca, Maurício. Giuseppe. Nós precisamos ter a disposição do Ney. Nós precisamos ter a disposição do Ariel. Nós precisamos ter a disposição da Lidiane. Nós precisamos ter a disposição de ir além. Nós precisamos ter a disposição da Helenir, que aos 28 anos de idade está fazendo pedagogia. Né, Helenir? Sabe, queridos, quem limita a gente de alcançar a terra prometida e a bênção que Deus tem para nós, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Eu quero então finalizar com você, colocando de forma ordenada o que fazia diferença na vida de Calebe e o que pode fazer diferença na sua vida hoje. Primeiro, Calebe era um homem de fé. Ei, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Calebe era um homem de fé. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar a promessa. Porque você precisa ter consciência de onde veio a promessa. Você precisa ter consciência de quem prometeu. Segundo, era um homem íntegro.
com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, e Josué, filho de Num, seguiram ao Senhor com integridade do coração. Eles dispuseram o seu coração nas mãos do Senhor, de forma total. Não foi uma parte do coração, não foi a metade do coração, eles foram íntegros. E a palavra lá no original, meu não vai sair agora, exegeta. A palavra lá no original é completo. Eles deram o coração ao Senhor por completo. Eles deram o coração ao Senhor por completo. Querido, qual a parte do seu coração que você não está dando a Deus? Isso está te impedindo de alcançar a promessa. Isso está te impedindo de alcançar a promessa. Porque se há uma parte do seu coração que não foi entregue a Deus ainda, com certeza é uma parte que o temor, que o medo vai tomar. É uma parte em que as vozes dissonantes vão habitar. Olha o que diz Provérbios 2, 21 para nós. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Terceiro, Calebe era perseverante. Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele os seus descendentes, a terra que ele pisou, pois seguiu de todo o coração. Algumas versões vão dizer, porque perseverou em seu coração. Eu e você precisamos desse espírito de Calebe, porque muitas vezes nós mudamos como o vento. Nós não perseveramos. Diante da dificuldade, a gente desiste. Diante de uma barreira um pouco maior, a gente recua. Quantas pessoas que eu conheço, que já começaram uma faculdade e pararam, começaram outra e pararam. Quantas pessoas começaram um negócio e pararam? Quantas pessoas começaram uma família e pararam? Quantas pessoas começaram coisas para Deus e pararam? Quantas pessoas começaram células para Deus e pararam? Por quê? Porque não perseveraram. Não foram perseverantes. Sabe, queridos? Deus não disse para o povo, olha, vai ser uma moleza, vai ser melzinho na chupeta entrar na terra. Pode ficar tranquilo, eu estou fazendo todas as coisas por você. Se fosse tão fácil, não haveria o envio dos espias. Eu e você precisamos perseverar naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos falou, naquilo que Deus prometeu. Olha o que diz Hebreus 10, 36 para nós. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Precisamos perseverar para receber a promessa. Quarto, ele era otimista. Mediante o retrocesso do povo, em nenhum momento a Bíblia apresenta Calebe reclamando da situação. Você pode ler de Números, Deuteronômio, chegar a Josué, e você não vai encontrar Calebe reclamando. Ah, Senhor, eu podia estar agora cortando as cabeças de um gigante aí. Eu podia estar já plantando na terra. Eu podia estar cuidando das minhas ovelhas. Mas eles não quiseram. Só eu e o Josué permanecemos. Você não vê Calebe reclamando. Ele era otimista.
Ele era otimista. E a Bíblia diz para a gente o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu imagino Caleb ouvindo isso. O Senhor está comigo. Seja no caminho para a conquista, seja no caminho pelo deserto, eu já sei que só eu vou viver aqui, só eu e o Josué, só nós dois vamos viver aqui, esse povo vai morrer, mas eu estou no caminho. Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal, e Ele lhe dará saúde, corpo e vigor aos ossos. Uau! Vigor aos ossos. Provérbios 3, de 5 a 8. Quinto e último lugar, Caleb olhava além dos obstáculos. Ele mantinha os seus olhos na promessa e no Deus da promessa. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E certamente a terra que eu pisei e o Senhor prometeu, eu vou herdar. Os olhos de Caleb estavam firmes nas promessas e no Deus da promessa. Deixa eu ensinar um segredo para você. Diante de uma promessa, ou eu posso olhar as dificuldades, ou eu posso olhar além das dificuldades e enxergar a promessa, e eu posso olhar além da promessa e olhar quem está entregando. Olhe para a promessa, mas olhe para o Deus da promessa. Olhe para a promessa, porque ela vai te dar direção, mas olhe para o Deus da promessa, que é a conclusão. É aquele que disse, é aquele que vai fazer. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Feche os seus olhos. A Bíblia diz para nós que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nessa noite eu quero orar com você, porque a gente tem falado muito desse espírito de Caleb. A gente tem ouvido falar e a gente tem recebido promessas de Deus, que há uma unção diferente nesse lugar. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com a promessa e com a unção que Deus está liberando sobre nós? O que é que eu e você estamos fazendo com a promessa e com a unção que está sendo liberada sobre nós? Eu creio, meus irmãos, que nessa noite, Deus nos chama para viver a unção de Caleb. Deus nos chama para experimentar da unção de Caleb. Você quer viver algo novo na sua vida? Você quer os seus sonhos restaurados? Você quer vigor, força física, ousadia para conquistar, seja na vida pessoal, seja no reino de Deus? Ei, abra o seu coração e permita ao Senhor ministrar nessa noite, trazendo uma unção nova sobre você. Ore ao Senhor agora,
Coloque a sua vida diante do Senhor e declare: Deus, eu quero viver essa unção. Eu quero um renovo na minha vida. Eu quero um renovo, Senhor, sobre os meus sonhos. Eu quero viver algo novo com o Senhor. Talvez muitos sonhos você foi deixando morrer ao longo da história da sua vida. Mas nessa noite há uma unção sobre este lugar. Que quer revitalizar você, que quer trazer vigor, que quer te preparar para conquistar. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E nós pedimos, Papai, agora que o Senhor libere sobre nós. Libere sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, uma unção nova. Em nome de Jesus. Mantenha os seus olhos fechados. Você que está aqui pela primeira vez, talvez você não tenha tido ainda um encontro com Jesus. Eu quero, nesse momento, perguntar a você: você quer receber Jesus no seu coração e permitir que Ele faça uma transformação de vida em você? Alguém nessa noite que precisa, que quer, que necessita, que deseja receber Jesus no seu coração? Erga a mão, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Talvez você aí em casa que está nos assistindo, dê um sinal. E o pessoal da comunicação vai entrar em contato com você. Agora eu quero que você se coloque em pé, igreja. E como eu tenho dito a cada domingo aqui, se você sentiu que essa palavra foi para você, que Deus ministrou o teu coração de alguma forma, e você está precisando receber da parte do Senhor essa unção, esse espírito, essa ousadia que nós pregamos nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar, venha à frente, porque os pastores vão orar com você. Os pastores vão impor as mãos sobre você e vão ministrar sobre você. Os intercessores vão orar com vocês. Sabe, queridos, pode vir. Aqueles que sentiram que essa ministração foi para o seu coração, vem. Você pode se ajoelhar, você pode se assentar, não se preocupe. As câmeras estão filmando aqui o Dídio. Sabe, queridos, há muito ainda para conquistar. Que você possa dizer como Caleb: ei, eu estou já avançado em idade, mas eu sinto vigor. Eu sinto vigor nos meus ossos. Que você possa dizer como Caleb: Senhor, eu permaneço íntegro na tua presença, a minha fé está no Senhor e eu quero conquistar. Sabe, querido, talvez você tenha fechado a sua célula
Porque você disse: eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Eu estou cansado. Sabe, o Senhor libera sobre você e sobre sua célula a unção de Caleb. Uma unção para conquistar. Talvez você tenha há muito tempo já abandonado seus estudos. Algo que você sempre sonhou por circunstâncias da vida. Talvez pelo um casamento, talvez pela chegada dos filhos. Mas nessa noite o Senhor diz: olha, eu estou restaurando sobre você sonhos. Há unção ainda sobre você, se prepara. Sabe, queridos, não apenas receba a unção, mas viva na unção. Não apenas receba a unção, mas viva na unção. Você pode sim viver algo novo, você pode viver algo extraordinário, você pode sim, por quê? Porque Deus te criou como um ser extraordinário, e Ele te ama, e Ele derrama sobre você promessas, e você precisa apenas olhar para Ele. Você precisa viver e ter o espírito de Caleb. Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos por todos esses que vieram aqui à frente, para viver de forma ousada e de forma diferente. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada um deles agora. Continue ministrando, Senhor, ao coração. Deus, tira as vozes dissonantes, tira, Senhor, o espírito de medo. Deus, derrama um espírito de ousadia, de perseverança. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode manter os seus olhos fechados. O Senhor está fazendo um tratamento bonito nessa noite aqui. O Espírito Santo está tratando alguns corações de forma tão poderosa. Aleluia. 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 Digno de toda honra e de toda glória ao Senhor. Digno de toda honra e de toda glória é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Mas aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Eles voam alto como águias. Eles voam alto como águias. Correm e não se cansam. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O Senhor é o Deus que promete renovar as suas forças. Aguente só um pouquinho. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor liberou uma palavra maravilhosa agora sobre alguém. Oh Deus. Glória a Deus. Estenda a sua mão em posição de receber. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Deus por esse tempo tão especial. Obrigado a Deus porque o Senhor ministrou o nosso coração através das canções, através das orações, através da palavra, Senhor. Muito obrigado. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para as promessas do Senhor e também olhar para o Deus da promessa. Pai, em nome de Jesus. Deus querido, agora nos dê uma semana abençoada. Nós te pedimos, Deus, abra as portas que precisam ser abertas. Deus, em nome de Jesus, fecha aquelas que precisam ser fechadas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver uma semana, Deus, de muita alegria, de muita paz, que nós possamos viver uma semana de intimidade poderosa contigo, que nós possamos, Pai, ministrar a Tua palavra, hoje e sempre, onde nós estivermos, Pai, que o Senhor nos dê uma palavra de ousadia, de unção, Pai, em nome de Jesus, e todos aqueles que estiverem à nossa volta, serão abençoados, pela palavra que nós vamos liberar essa semana. Pai, em nome de Jesus, toma os líderes de célula. Deus querido, toma todas as nossas células. Enche, Senhor, de ousadia. Enche, Senhor, do espírito de Caleb. Pai, em nome de Jesus. E Deus querido, nós declaramos e decretamos, Senhor, no mundo espiritual, nós somos mais que vencedores, porque a Tua palavra diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.